Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Equipotel by Revista Hotéis 2022, diretamente do Expo São Paulo. Ao meu lado está o Thales Matsembar. Ele é gerente de alimentos e bebidas do Hilton São Paulo Morumbi. Thales, vamos começar falando, como é que você entrou no segmento da hotelaria? Foi uma vocação, foi uma necessidade? Como é que você literalmente caiu na hotelaria? Bom, primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Edgar. Bom, indo um pouquinho para trás, né, alguns aninhos, vamos dizer assim, meu início em hotelaria, de fato, começou com uma vontade, né, vamos dizer assim, de fazer hotelaria e ter a oportunidade aí de conhecer o mundo, de ter essa possibilidade de viajar, morar em lugares diferentes, conhecer culturas diferentes. Então, eu acho que isso me brilhou os olhos, né? E aí eu tive um amigo, né, de infância que começou a fazer hotelaria, então faculdade de hotelaria de Canela. Certo. E ele acabou ingressando. Você formou foi na Castelli? Não, foi na UX. Ah, UX. Tá. E ele, logo que saiu, ele já conseguiu algumas oportunidades fora. Ah, então, legal. Isso deu para mim ali aquele, vamos dizer assim, aquela vamos para cima que é isso que eu quero. Então eu fiz a faculdade lá. Você se formou quando? Eu me formei em 98. 98. E aí, logo em seguida disso, eu comecei dentro do próprio programa da faculdade, que acho que é um grande ganho da indústria, eram os contatos que tinha com grandes redes hoteleiras e aí a possibilidade de você já começar fazendo estágios legal. E em seguida, obviamente, poder ter uma proposta de trabalho. Então, comecei já lá naquele processo de estágio e aí tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes, Intercontinental, na Caesar Park, na época que estava forte aqui, e aí fui para Rio de Janeiro, para Recife, para Natal, então algumas passadas, vamos dizer assim, ainda naquele meio de estágio, conhecendo a indústria, e ali eu me encantei realmente não só pela hotelaria, mas propriamente falando de alimentos e bebidas. Então, a escolha de alimentos e bebidas, desde que você já estava fazendo a faculdade, já era aquela vocação nata ou você nunca pensou em ir para a parte gerencial, operacional? Eu não tinha realmente uma direção desde o início e nesse processo de estágios eu passei por todas as áreas e aí eu entendi também uma necessidade que havia em alimentos e bebidas. Então, tinham menos profissionais qualificados, ou seja, existia essa grande oportunidade dentro desse segmento da hotelaria. Todo mundo da faculdade queria recepção, queria reservas, então eu falei, bom, deixa eu ir para onde ninguém está indo, que pode ser um bom caminho. E aí, realmente eu me identifiquei com a área, e principalmente em hotéis que faziam muitos eventos. Então, acho que dentro de alimentos e bebidas, em hotelaria, eventos é uma parcela muito importante dentro do negócio, né? Então, comecei em alimentos e bebidas, mas mais em hotéis de eventos, e aí comecei a andar dentro dessa que foi a área que me cativou, né? Então, parte de eventos, propriamente dito, onde eu comecei, Intercontinental em São Conrado, no Rio de Janeiro, tinha um grande centro de convenções, e ali realmente eu comecei a... Ali foi a sua base? Foi a minha faculdade, minha pós-graduação, vamos dizer assim. E aí, dali para frente, eu continuei, vamos dizer, na trajetória mais para hotéis voltados para essa área de eventos. Então, saindo dali, foi para o Nordeste, um segmento mais com característica de resort. Eventos e lazer, vamos pensar assim. E aí, outro segmento completamente diferente de um hotel corporativo, exatamente. Porque o pessoal em resort, ele come mais e bebe mais, né? Ainda mais se for inclusive, né? E o alimentos e bebidas, ele é realmente uma peça fundamental de resort, né? Então, o cliente vai, ele fica, do momento que ele chega até o momento que ele vai embora, usufruindo do hotel, né? Então, apesar do quarto, check-in, check-out, o A&B é todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então, e lá no Nordeste, você trabalhou em qual empreendimento, Thales? Eu trabalhei no Ocean Palace, em Natal. Ocean. Trabalhei no Caesar Park, que depois virou Blue Tree Park, em Cabo Santo Agostinho. Trabalhei depois disso... Que agora é Vila Galé. Que é Vila Galé, não sabia. Vila Galé, E depois fui para o Sofitel Costa do Sauípe, que eram 2 hotéis, uma propriedade grande, e aí eu fiquei lá por 5 anos trabalhando. Depois disso tive uma oportunidade de fazer abertura, então
Se a gente for considerar a hotelaria, tem alguns grandes feitos que a gente precisa fazer, né, durante a nossa trajetória. Então, trabalhar com eventos, trabalhar com alimentos e bebidas, com resort, e aí fazer uma abertura, participar de uma abertura. Então, tive essa oportunidade de vir aqui para o Guarujá, fazer a abertura do Sofitel Jequitimar. Ah, tá. Passei 7 anos nessa propriedade. E aí Você trabalhou com o chefe Patrick Ferry? Patrick Ferry. Também é um mestre, bastante tempo, realmente uma pessoa que conhece muito. É. Sofitel desde que eu comecei, então fiquei 10 anos no total na Sofitel, então isso me deu uma grande bagagem de gastronomia, por ser uma rede focada em gastronomia, alta gastronomia francesa, Sim. que a gente sabe que é o berço aí Sim. de alimentos e bebidas, tanto comida quanto bebida, Sim. vinhos, serviço. Então, nada contra os suíços e italianos, né? Não, mas francês é que manda nessa área, né? Eles realmente têm um bom conhecimento e isso me deu realmente uma excelente bagagem. E aí me faltava a hotelaria a cereja do bolo. Como é que foi a entrada no Hilton? E eu tive um convite, estava no Sofitel já há alguns anos, né? E realmente tive essa oportunidade, já estava trabalhando em cima de uma oportunidade para um hotel corporativo, para realmente me estabelecer, vamos dizer assim, nos diversos segmentos. E aí veio o Hilton, bateu na porta, eu já estava com aquela sementinha, vamos dizer, de hotel corporativo. E aí a gente conversou e chegamos aí realmente numa proposta de trabalho. E entrei em 2012 e completo esse ano, nesse mês, 10 anos aí na Hilton. Maravilha. É o grande ícone da hotelaria mundial, é Hilton, né? Em relação ao desafio desse cargo de gerente de alimentos e bebida, o que você enumera, Thales? Quais são os principais desafios que existem nesse cargo? Acho que, alimentos e bebidas, como qualquer outra área da hotelaria, a gente normalmente começa fazendo, né? Então a gente não é formado um gerente, né? As pessoas não são formadas gerentes. Então começa lá por baixo, né? Começa literalmente trabalhando, descascando batata, exatamente, né? Ou carregando bandeja. Então a gente começa praticando e aí vamos nos desenvolvendo até que a gente tem uma oportunidade de liderança e é onde que a gente de fato não está tão bem preparado. Então acho que um dos principais desafios é a gestão de pessoas, né? Sim. Então alimentos e bebidas é normalmente a área que tem mais pessoas, né? E a gente precisa fazer com que todo mundo entenda aonde que está e quem está servindo e para que está ali, né? Então você vai para uma Costa do Sauípe, por exemplo, que é uma área inóspita, vamos dizer assim. Hoje já não tanto, mas imagina no começo em que você tinha que pegar pescadores e colocar dentro de um hotel de luxo e fazer com que eles saibam trabalhar para um cliente de luxo, né? Então a gestão mudar um monte de coisa, cultura, hábito, um monte de coisa, né? Você tem que ensinar desde o início, né? Falar que, olha, tudo que você aprendeu legal, mas agora nós vamos ter que mudar essa forma de enxergar o mundo, né? E mais do que tudo fazer com que realmente essas pessoas trabalhem naquela direção que é a necessária para um segmento upscale ou luxo, que é realmente bem complicado. Então acho que gestão de pessoas é um ponto sempre... É um grande desafio. É um ponto sempre a estar na cabeça de todo mundo. Então para quem está se formando, para quem está chegando, acho que vale buscar em paralelo a um curso de hotelaria ou alguma coisa assim, a gestão de pessoas, né? Como liderar, as formas de liderança, aprender recursos, né? Porque a gente não nasce sabendo e a gente acaba tendo que se formar ao longo das experiências que a gente vive, mas mais do que tudo, às vezes tem algumas técnicas que é legal a gente aprender para poder aplicar. Quando a gente fala aí de gestão de uma hotelaria já de um nível mais de luxo, upscale, a gente precisa realmente conhecer o produto, a gente precisa respeitar o produto, quando a gente fala principalmente de alimentos e bebidas, e fazer com que a gente tenha essa possibilidade de transportar o cliente para dentro de uma experiência diferenciada. Certo. Independente de onde ele esteja, seja lá num resort, seja em São Paulo, num hotel corporativo, ele precisa ter uma encantamento, experiência inovadoras, né? É isso que o pessoal busca, né? E aí alimentos e bebidas é um universo muito rico, né? Então hoje até mesmo com mídia social, com todos esses recursos que estão aí ao nosso alcance, acho que a gente consegue até viajar para fora, né, do país ou ver realmente o que está acontecendo, as tendências
sem precisar muito, Sim. né? Que antigamente você tinha que ir lá conhecer para poder implantar. Hoje você já consegue buscar essas, vamos dizer assim, essas informações para você poder realmente criar um conceito e um produto diferenciado, né? Acho que isso é muito importante. Uma coisa que deve ser uma preocupação constante, tá? Não só na Hilton, que é um case de hotelaria mundial, é a manipulação de alimentos, né? Para evitar proliferação de bactéria, alguma coisa. Como é que é essa preocupação de vocês em relação ao servir o alimento no Hilton? Eu acho que não só na Hilton, mas as grandes redes que são sérias e realmente buscam aí uma excelência, elas precisam investir não só numa estrutura interna, e aí está falando de nutricionista, aquela coisa que já Sim. é realmente conhecida, mas mais do que tudo em procedimentos. Sim. Processos e procedimentos Sim. que vão garantir realmente uma qualidade, vamos dizer assim, daquele alimento que a gente está servindo. E aí a gente vai para processos, desde processos internacionais até mesmo a legislação local, né? Se a gente falar hoje de legislação local, Anvisa principalmente, ela já é muito rigorosa. Então a gente precisa, e toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa hotelaria, que a hotelaria até eu acho que está um passo à frente, certo. Mas a gente vê hoje que carece em muitos segmentos essa falta de investimento, porque não é aquilo que o cliente está vendo certo. na frente, Uhum. e está lá atrás, e ele é Uhum. meio invisível. Uhum. Mas esse invisível é que vai garantir que o seu negócio Ele continue. vai fazer a diferença, né? Porque você tem lá um problema, uma contaminação generalizada num evento de 100 pessoas, realmente você pode ter um grande problema com a marca, com a imagem, até mesmo Sim. o fechamento do seu negócio. Sim, então, com certeza. essa responsabilidade, ela passa pela pessoa de alimentos e bebidas, mas ela tem que passar por todo o hotel como uma importância de que a gente precisa de fato cuidar disso com seriedade, né? Thales, na pandemia a gente teve vários protocolos, procedimentos em relação ao manuseio e manipulação de alimentos, assim como no recebimento, no manuseio, no servir no buffet, assim como também o hóspede tinha que calçar luva, usar máscara. Como é que vocês superaram esse desafio e o que você analisa em relação ao legado, tá, da pandemia da Covid-19 para a área de alimentos e bebidas da hotelaria? Olha, eu acho que, a Covid-19 não foi boa para ninguém, muito menos para a hotelaria, mas vários segmentos foram diretamente afetados aí durante 2 anos praticamente completos aí com uma interrupção dos negócios. Mas a gente hoje pode chegar num final aí de estar muito mais bem preparado pelo que vem pela frente, né? Até então era uma surpresa, ninguém conhecia. Tudo era novo. E tudo não foi tinha novo, nenhum protocolo, né? nenhum padrão que falava em relação ao procedimento. Teve que usar expertise, alguns padrões internacionais para tentar entender o que era para poder servir o alimento. Exatamente. Foi um desafio grande, né? Eu acho que assim, a gente teve uma vantagem por ser uma cadeia internacional, e aí a gente já começou a, vamos dizer assim, usufruir daquelas experiências que já estavam sendo aplicadas em outras regiões. Então a gente viu uma Europa crescendo um Covid muito mais rápido, depois os Estados Unidos, e de repente, por último, a gente aqui. Então a gente acabou usando essa experiência que foi adquirida certo. em todos esses territórios, vamos dizer assim, para que já tivesse um padrão de como você estar dentro ali de processos de segurança Sim. e higiene durante a Covid. Então foi muito bom para a gente poder ter isso antecipadamente, mas ao mesmo tempo foi muito traumático, né? Então você vê um buffet com tudo embalado, eu acho que assim, a gente zelou pela segurança. Sim. E aí a gente teve que abrir mão de algumas Sim. outras coisas. Então, como apresentação, variedade, a oferta ela foi muito reduzida, você tinha coffee breaks, tudo realmente embalados, se esqueceu de sustentabilidade por um bom tempo, né? Porque era embalagem, muito plástico, né? Plástico, embalagem para todo lado. Então aquilo foi necessário. E foi necessário exatamente para o cliente ter segurança e começar a voltar. E eles começaram a voltar pelos hotéis. Então a gente entendeu, e eu acho que não só nós, mas o mercado como um todo, de que esse cuidado, ele foi de fato uma arma para a gente pegar esse cliente de volta, começar a trazer ele para os hotéis, começar a fazer com que ele tivesse novamente aquele gostinho de sair, de ter uma experiência diferenciada, investir, né, porque os preços também começaram a aumentar, então a gente também teve que se reposicionar. Sim. E isso fez com que
vamos dizer assim, a responsabilidade sobre a experiência do cliente fosse maior. Mas eu acho que a gente passou, a gente está em outra página e agora a gente precisa começar a usufruir, vamos dizer, dessa experiência toda para poder criar produtos e experiências de fato que o cliente pós-Covid está realmente demandando, né? Tá. E para a gente poder finalizar nosso bate-papo, como é que você enxerga a Equipotel? Como é que um hoteleiro atende a demanda do hoteleiro, a ansiedade, a necessidade do hoteleiro? Como é que você enxerga a Equipotel? Eu acho que a Equipotel ela já é uma referência nacional há alguns anos, né? Então todo mundo que trabalha dentro desse segmento, e até segmentos, vamos dizer, paralelos que utilizam deste recurso para material, para soluções. Eu acho que ele sempre foi muito interessante. Agora ele passa a ser fundamental. Sim. Então as operações, além delas estarem retomando, o cliente ele busca uma outra coisa. Ele busca uma experiência muito mais diferenciada. E isso não se dá só para o que você está servindo dentro do prato, mas passa pelo prato, passa pelo material, sim, passa pela... Envolve tudo, né? Equipamento de cozinha, cocção. Exatamente. Né? Então, a câmara de armazenamento, né? E todo mundo ficou praticamente 2 anos sem investir. Sim. Então, a Equipotel, ela vem agora, eu acredito que com uma força muito maior. A gente sim, já vê uma feira muito melhor, vamos sim, dizer assim, muito mais bem apresentada, e isso faz com que realmente, entendo que até os expositores vão ter um retorno muito melhor, porque as pessoas precisam. Nesse momento, todo mundo precisa reinvestir. Tem uma demanda reprimida, né? Demanda reprimida tanto da parte de clientes, mas também dos hotéis, para essas compras. Sim. A gente precisa refazer os hotéis, sim, refazer as operações. E aí vai desde o equipamento que você está realmente imaginando o seu cardápio, até com o que você está servindo esse cliente. Isso passa por apartamento, por experiência de apartamento. Porque o cliente pós-pandemia ele é muito mais exigente, né? É claro, ele paga mais, sim, mas ele quer muito exige, mais. Né? Então hoje você fazer o mesmo buffet sem nada de diferente, esse cliente pode ser que não te pague mais aquilo, sim, que você está pedindo. Sim. Ele vai falar, poxa, estou pagando muito caro para isso que você está me oferecendo. Então a gente precisa colocar os produtos também nesse mesmo patamar, retomar, vamos dizer assim, o brilho da hotelaria dentro do mercado. Os eventos estão voltando, sim, mas a hotelaria em si e os clientes entenderam que é possível, por exemplo, você ter um final de semana em São Paulo sem precisar sair de São Paulo, sim, com uma experiência super diferenciada. Isso aconteceu na pandemia, claro, agora tem mais opções para o cliente sair, tanto sair, pegar um avião ou sair para próximo de São Paulo, mas São Paulo hoje tem uma oferta muito mais especializada em final de semana do que ele tinha no passado. Então, acho que isso é muito bom, né? Maravilha. Falou diretamente do estúdio Equipotel by Revista Hotéis 2022, diretamente do Expo São Paulo, Thales Matsembar, gerente de alimentos e bebidas do Hotel Hilton São Paulo Morumbi. Thales, muito obrigado pelo esse bate-papo. Obrigado, Edgar. Boa feira aí para todo mundo. Obrigado.